Fica em pé só um minutinho ainda. Vocês precisam saber de uma coisa. A nossa jornada como sal na nossa terra tem 50 anos. E eu estava orando e o Espírito Santo falou comigo. Fala aos jovens para que façam uma aliança comigo. Sabe qual a aliança? Senhor, me leve até o fim. Chore candele chorandeira, iri candele chorahandarava. Senhor, nós fazemos uma aliança contigo neste lugar, de que ao longo da jornada desses jovens, desses adolescentes, das pessoas na meia-idade, que o Senhor olhe para nós e veja, nós temos uma aliança eterna contigo. E por causa desta aliança, você não vai parar. Por causa dessa aliança, quando a vida te ferir, te machucar, quando situações difíceis aparecerem na sua vida, a aliança com Deus vai te guardar. E nós seremos, dentro de anos, teremos centenas, milhares de líderes nesta nação, no mundo, na África, na Europa, de pessoas que... Põe a mão no seu coração comigo. Fala, Senhor, eu faço uma aliança. Guarda a minha jornada até o fim. Amém? Pode se assentar. Glória a Deus. Aleluia. Sabe que a coisa mais difícil, hoje nós estávamos conversando, alguns pastores, e a gente estava falando como é difícil você ver tantas pessoas que começam a vida cristã, a jornada cristã, e não chegam ao fim. Né? Não sei quantos de vocês sabem, a maior igreja do Brasil hoje se chama a Igreja dos Ex-Cristãos. Daqueles que começaram e que não continuaram. Mas não será assim com você. Essa é a palavra que eu quero que você guarde no seu coração. Que você tenha uma aliança com Deus. Que você faça uma aliança e dizer, Deus, ainda que eu tenha vontade, ainda que em algum momento da vida eu queira desistir, não permita. Amém? E eu quero... a palavra que eu tenho hoje é uma palavra bem objetiva, prática e... fala assim comigo, eu sou o guarda das fontes. Pode colocar o versículo para mim, Provérbios 4, 23. Todo mundo sabe de cor, vamos falar junto? Sobre... guarda. A gente fala esse versículo com muita naturalidade, sobre tudo que se deve guardar, mas isso é tão profundo, tão sério. Ele fala acima de tudo, de qualquer coisa, a palavra sobre tudo é sobre tudo mesmo, acima de qualquer coisa que você precisa guardar ao longo da sua jornada cristã é o seu coração. E eu quero te contar uma história. Tem uma versão que ela é tão forte que ela fala assim, guarde e proteja seu coração com toda vigilância, acima de tudo que você pode guardar, porque dele fluem as fontes da vida. O estado do seu coração depende a sua vida espiritual e a sua vida física. A sua saúde física depende do estado do seu coração. Por isso eu quero te contar uma história que eu já ouvi há muitos anos e eu nunca esqueci. Conta-se que numa cidade, ao pé de uma montanha, tinha uma fonte de água que abastecia toda a cidade. Então aquela fonte, a água descia, ia para as casas, ia para os jardins, ia para os lagos, tudo dependia daquela fonte.
E aquela fonte tinha um guarda. O nome dele era o guarda da fonte. E sabe o que essa pessoa fazia? Toda vez que caía um galho, caía uma sujeira, ele ia lá e tirava aquela sujeira. E a água então continuava fluindo. Chegava na casa, chegava nos jardins, nos lagos, totalmente limpa. Até que um dia resolveram que a cidade falou: a gente não precisa de gastar dinheiro com guarda da fonte, não, vamos dispensá-lo. E a prefeitura mandou, como é que fala? Mandou embora, despediu o guarda da fonte. O que aconteceu? Aquela fonte de água começou a cair resíduos, a cair árvore, a cair barro e a cair todo tipo de sujeira. Dentro de alguns meses, a cidade todinha estava enferma. As crianças começaram a ter problema de saúde, os lagos onde tinha pássaros e patos, eles começaram a morrer. Só que eles demoraram demais, presta bem atenção nisso, eles demoraram demais para perceber o problema. Os meses se passavam e eles tentavam de tudo, até que um dia alguém teve um insight, falou: a fonte. Então eles foram atrás do guarda e falaram: volta, por favor, ajuda a gente. E esse guarda então voltou, e ele ia lá todo dia. Ele tirava a sujeira, ele cuidava daquela fonte. E em pouco tempo, as crianças pararam de ficar doentes, a vida voltou à cidade. Por quê? Fala assim comigo: o guarda da fonte. Fala de novo para você: eu sou o guarda da fonte. Se você não guardar a sua vida, se você não cuidar do seu coração, por isso que a Bíblia fala: sobre tudo que você deve guardar, guarda o seu coração. Agora você precisa entender quem é o ser humano. Você precisa entender do que se trata. A Bíblia fala assim: o mesmo Deus da paz nos santifique em tudo, e vosso espírito, alma e corpo sejam guardados irrepreensíveis. Você precisa entender que você não é só um espírito e nem só um corpo. Se nós fôssemos só espíritos, não precisava nem de retiro de carnaval. Se toda a nossa vida dependesse do Espírito Santo e da vida espiritual, nós estaríamos já teríamos ganho o mundo inteiro para Jesus. O problema é que nós somos espírito, temos uma alma e temos um corpo. Isso é uma aula, eu quero te dar uma aula. Pregação maravilhosa você já teve e vai continuar tendo. Eu estou te dando uma aula, estou te ensinando algo que é vital para a sua vida. O espírito é a sua conexão com Deus. Seu corpo é a sua conexão com o mundo, com a vida natural. Agora, quem conecta o espírito com o corpo é a alma. A alma é o lugar que conecta a sua vida com o mundo espiritual e com o mundo natural. Então, a alma é como se fosse o pescoço que une o cérebro com o corpo. E por que? Você vai entender por que isso é importante. Em Gênesis 1:26, olha que coisa interessante, quando diz assim: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem só e a nossa... A imagem está no seu espírito. A semelhança está na sua alma. Nós temos a imagem de Deus no nosso espírito. Por isso que quando nós nascemos de novo, temos uma experiência espiritual, o que acontece? Nós somos imediatamente conectados com Deus. Agora, a nossa semelhança é um processo. A sua alma vai se tornando mais parecida com Jesus ao longo de um tempo, ao longo de uma jornada. Não é automático como o espírito. Oxalá fosse. Mas deixa eu te falar, quando Deus criou você, criou o homem, Deus nos criou com
como um ser separado dos animais, como um ser pensante, como um ser que escolhe, começando com Adão. Adão foi dado o direito de escolher. Vocês querem andar comigo ou vocês querem andar sozinhos? Está lá, teologia pura. Escolher como você vai viver é a maior bênção e a maior maldição da sua vida. Você escolhe. E a faculdade de escolher está na sua alma. Então, quando você pensar agora no ser humano, você vai pensar, a nossa imagem no nosso espírito está conectada com Deus e recebe vida de Deus, mas a nossa alma, a nossa semelhança é um processo, é um caminho. Por isso que a Bíblia diz, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Os problemas da sua vida não surgem no seu espírito. Todos os problemas da sua vida surgem na sua alma. E, lamentavelmente, nós olhamos para a vida dos cristãos e nós vemos uma dissonância entre o espírito e a alma e a vida natural. Existe uma dissonância entre aquilo que nós falamos, porque eu sou mais que vencedor, porque Jesus fez aquilo, que coisa maravilhosa. Quando chega no dia a dia da sua vida, você vive uma vida ruim, chata, você vive cheio de problemas, porque você achava que tudo dependia só do Espírito. Nessa tarde eu quero te dizer, durante toda a sua vida, enquanto você estiver nessa terra, até Jesus voltar, todos os dias você precisa escolher como você vai viver. É você que escolhe se você vai orar ou não. É você que escolhe. Então a vontade de Deus, e essa é a missão da igreja, é ajustar a sua alma ao Espírito. É aos poucos e fazendo com que as nossas dores, os nossos problemas, as nossas limitações, nosso senso de desvalor, tudo que nós trazemos na alma, vá aos poucos se alinhando ao que Deus fala sobre nós. Agora vem a pancada, vocês estão sentados, né? Uma vida próspera não depende do espírito. Uma vida próspera depende da saúde da sua alma. Eu não sou igual ao Nick, não precisa falar amém, não. Eu não sou carente, não, graças a Deus. Eu quero ensinar você. Vou repetir. Uma vida próspera. Prosperidade significa saúde, significa bem-estar, significa capacidade de criar, capacidade de resolver problema, capacidade de servir a Deus intensamente. Depende da saúde da sua alma. 3 João capítulo 2. Amados, desejo acima de todas as coisas. O que é isso? Que você prospere, que você tenha saúde, assim como a sua, repete, a sua alma é próspera. Pelo menos falar a palavra vocês podem. Vamos falar juntos comigo? Fala assim, amados, desejo acima de todas as coisas, que você prospere, e tenha saúde, e assim como a tua alma é próspera. Essa palavra, assim como, no original significa, de acordo que, apenas quando a sua alma for próspera, então você vai experimentar prosperidade, saúde. Uma vida próspera não depende do espírito, porque ele já fez tudo.
Todas as promessas de Deus já foram dadas. Quando você for orar agora, ore de forma diferente. Ore entendendo o sacrifício de Jesus. A Bíblia diz assim, que em Cristo Jesus, Ele já... Não peça para Deus te abençoar, porque Ele já te abençoou. Nunca mais fala assim, Deus, por favor, me abençoe meu negócio. Não, entra na presença de Deus e diz assim, através do sacrifício de Jesus, Jesus morreu para que eu pudesse entrar no mundo espiritual e declarar, eu sou abençoado, tudo que eu faço é abençoado. Seja abençoado meu negócio, seja abençoado minha casa, seja abençoado minha família. É só você ler a Bíblia. Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus. A minha pergunta para você, por que a bênção ainda não chegou? Por que ainda falta dinheiro na sua conta? Por que você não tem dinheiro para pagar todas as suas contas, para ser dizimista, ofertante, para enviar em missionário? Por que você não tem dinheiro para ser alguém que transborda de bênção? Por que ainda falta? Porque Deus não fez? Já fez. Só que você tem que entender uma coisa, todas as bênçãos estão nas regiões celestiais, elas são invisíveis. Vamos ver se vocês fizeram o Instituto de Vencedores. O que traz a bênção de Deus para a terra? As bênçãos são invisíveis, elas estão nas regiões celestiais. O que traz a bênção para a terra? É uma palavrinha só desse tamanhozinho. Café, fé. Sabe por que Deus te deu fé? A Bíblia diz assim, a fé é o quê? É o quê? É a certeza de coisas que não se... Deixa eu te falar, a sua bênção, você não está vendo ela, mas ela existe. Só que ela existe lá, no mundo espiritual. Então, no Espírito está tudo pronto, está tudo feito. A sua prosperidade financeira, emocional, familiar e física, sua saúde física, depende da saúde da sua alma. E todos nós, incluindo essa que vos fala, viemos de histórias de família, de problemas, de dificuldades dramáticos. Muitos de nós crescemos num ambiente difícil, alcoolismo, violência, problema, falta, pobreza. E sem perceber, você continua repetindo essa mesma história. Por isso que nesta tarde o Espírito Santo vai renovar sua mente e vai trazer para você uma visão do que Deus tem para a sua vida. Essa conferência aqui não pode ser só um momento maravilhoso, como está sendo, Thales, meu Deus, o Nick agora, o que é isso? Bispo Rodovalho, gente, isso aqui é um MBA, não, mais do que MBA, depois que vem o mestrado é o quê? PhD, uma conferência começa um PhD, para mudar a sua mente, para renovar sua mente, para fazer você pensar de outra maneira. Provérbios 22:5, olha que coisa incrível, fala assim, espinhos e laços há no caminho do perverso, mas o que guarda sua alma, de novo, o que guarda sua alma, retira-se para longe deles. Guarda a alma, cuidar da sua alma. Uma alma que está cheia de dores, de amargura, de raiva, de medo, de insegurança, de autorrejeição,
não consegue acessar as promessas de Deus. Sinto te informar, deixa eu te falar, você não pode ser conivente com o estado da sua alma. Eu quero te incentivar, saia dessa conferência e diz: eu vou guardar a minha alma com toda a força, eu vou estudar, eu vou aprender, eu vou crescer, para que então eu possa ser um agente de mudança no reino de Deus. O que é alma? Eu tenho que cuidar da alma, mas você precisa entender como que ela funciona. Se você não entender isso, se você achava que tudo dependia do Espírito, não depende, do Espírito está tudo maravilhoso, está tudo feito. O que é alma? Quando Deus nos criou, Deus queria criar um ser com vontade própria, com desejos, Deus criou a gente para conviver com Ele, para fazer escolhas. Uma metáfora sobre a alma é que a alma é como um fluxo de água. Por isso a história que eu contei. Pensa na sua alma, de onde flui vida, alegria, força. Deixa eu te falar, nossa alma foi criada por Deus. Deus foi aquele que criou a alma. Mas quem é o guardião dela é você, não é Deus. Deus criou a alma. Mas quem guarda, quem cuida, quem vigia é você. Foi por isso que Jesus falou para aquela mulher, do seu interior, toda vez que a Bíblia falar, coração, interior, homem interior, está se referindo à nossa alma. Do seu interior, da sua alma, aquela mulher carente, ferida, cheia de problemas, ele falou: eu vou abrir uma fonte no seu interior e vai jorrar vida, vida, vida. A alma é vida, vida, alegria, força, entusiasmo. Jó, olha que coisa incrível, Jó capítulo 12, 10 fala assim: na sua mão está a alma de todo ser vivente, e o espírito de todo homem. Então, a alma e o espírito estão nas mãos de Deus, foi Deus que criou. Agora, meu querido, você precisa entender que Deus fez você alma vivente, um ser com vontade, um ser com emoções e um ser com raciocínio. Vou te contar uma coisa, quando Jesus levou seus pecados, não sua inteligência. Então, você precisa... Como é que funciona a alma? Por que você precisa saber disso? Por que eu estou te dando essa aula? A alma tem a mente, fala comigo, mente, emoções e vontade. Você tem uma mente racional. O que é a mente racional? 2 e 2 são 4. É essa mente que o apóstolo fala em Romanos 12, transformai-vos pela renovação da vossa mente. A sua mente precisa ser constantemente renovada pela palavra, por estudar, por aprender. Quantos aqui, não levanta a mão, quantos aqui leem pelo menos um livro por mês? Eu quero te contar uma coisa. As grandes universidades da Europa e dos Estados Unidos foram construídas por homens e mulheres de Deus. Você não sabe disso. Oxford, Harvard, todas essas universidades foram construídas por homens e mulheres de Deus,
que entenderam que a missão deles não era só ser espiritual, não. Era influir na cultura, na sociedade. Meu querido, você precisa se levantar nessa nação e ser um profissional bem-sucedido, inteligente. Que as pessoas olham para você e falam, uau, ele é crente? Esse crente eu escuto. Que você precisa cuidar da sua alma, cuidar da sua mente, cuidar das suas emoções. E não vos conformeis com este século. Estou dando aula, tá? Mente racional, vontade e emoções. A vontade é onde nós tomamos decisões. E o que são emoções? A nossa alma, então, tem essas 3 instâncias. Mente, vontade e emoções. O que é emoção? Emoção é uma reação, você precisa aprender isso. Emoção é uma reação puramente fisiológica, dada por Deus para nos proteger. Tipo, se um cachorro correr atrás de você, você vai sentir o quê? Medo, e o medo te protege. As emoções são reações fisiológicas. Por exemplo, quando uma pessoa, toda vez agora que você sentir raiva, saiba de uma coisa: a raiva significa que alguém ultrapassou um limite seu. A raiva é um mecanismo de proteção. Aí você fica com aquela raiva e alguém falou mal de você, alguém falou coisa que você não devia falar e você sente raiva. Aí você fica com a batata quente na mão. Eu sou crente, não posso sentir raiva. Aí a sua Bíblia diz assim: irai-vos, mas não pequeis. Não tem como, deixa eu te falar, não tem como não sentir, é fisiológico. Agora, o pulo do gato está aqui. Durante muito tempo, as pessoas achavam que não tinha como lidar com as emoções. Por isso que muita gente confunde esse pensamento, pensa assim: uma pessoa que foi machucada, que foi ferida, não tem jeito para ela, acabou. Escuta isso que eu vou te falar. 5 minutos depois que alguém te machucou, a responsabilidade do que vai acontecer é sua. Cuidar da sua alma significa que você vai exercer a sua vontade. Por exemplo, você está com muita raiva, fique com raiva. Jesus falou assim: não se ponha o sol. O que ele estava dizendo? Não deixe a sua raiva passar para o dia seguinte. Se a raiva passar para o dia seguinte, ela se transforma em ressentimento. Emoção é diferente de sentimento. Quando alguém diz assim para você: mas o pastor Silvério, há muitos anos atrás, eu fui numa conferência dele, e eu quis falar com ele me esnobou, não quis nem falar comigo. Aí você encontra o Silvério aqui 5 anos depois, aí você fala assim: quem ele pensa que é? Sabe por quê? A sua raiva se transformou em Gente, eu estou dando aula, aprende, em um sentimento. Escuta uma coisa: se você não se levantar e não escolher e dizer assim: realmente, o pastor Silvério não olhou para mim, eu fiquei muito magoado, eu fiquei muito chateado, mas eu escolho perdoar. Se você não aprender a exercer essa faculdade de escolha, você vai estar contaminando a fonte da sua vida. E deixa eu te contar um segredo. Quando o guarda da fonte parou de limpar a fonte, lá embaixo todo mundo adoeceu. Quando você começa a ficar doente aqui embaixo, não foi por algo que aconteceu ontem. Quando uma pessoa começa a ter depressão, ansiedade, e palpitação e angústia, ou começa a ficar doente, é porque a fonte foi contaminada lá atrás, e a água suja ficou descendo, e descendo, e descendo.
O último lugar que a sua emoção vai é o seu corpo. Então deixa eu te falar, eu quero te dizer algo que é realidade da minha vida, na vida da minha irmã, do meu cunhado, do meu marido. Nós não permitimos que a dor e a tristeza e a raiva fique na nossa alma. Isso é uma escolha que ou você faz, ou a vida, ou daqui a pouco, em 6 meses, 1 ano, você está aí pelo mundo. Ai, estou decepcionado com a igreja. Olha que a igreja... Não foi a igreja, não. Foi você que não usou a sua faculdade de escolher. Deixa eu te falar algo. Não é se a vida vai te machucar, não. É quando. Não é quando, não é se alguém vai trair você, não. É quando. Eu estava conversando com uma pessoa aqui que passou por uma situação dramática demais. Eles foram traídos assim. Aí ela me contou assim: um dia à noite, essa pessoa estava tomando sopa na minha casa. No outro dia ela entrou com uma ação contra nós. Está achando estranho? A vida é assim. Você tem que estar preparado. Você tem que saber que quem decide como você vai terminar e como você vai viver é você, e não as pessoas e as circunstâncias. Fala assim: sobre tudo que eu vou guardar, eu vou guardar o meu coração. Eu vou limpar, eu vou tirar os galhos, eu vou tirar o barro, eu vou tirar a raiva, eu vou tirar o ressentimento, eu vou tirar o medo. O que acontece? Que hoje nós encontramos milhares e milhares de pessoas que são cristãos e que não entendem a diferença entre espírito e alma. Semana passada eu estava falando com uma senhora, ela se converteu, teve uma experiência maravilhosa, ia para a igreja, orava. Aí ela virou para mim, minha cliente, falou assim: eu não vou mais à igreja porque eu desconverti. Aí eu nunca vi, não sei o que é isso. Que ela falou assim: eu tenho tanta raiva dessa pessoa, eu tenho tanto ódio. Ela falou ódio, raiva, eu tenho tanto ódio dessa pessoa, pelo que ela fez comigo, que quando eu vou para a igreja, eu não consigo orar, eu não consigo mais, eu caí da fé, bispo, acabou. Eu falei: deixa eu te explicar uma coisa, tem nada a ver com o seu espírito, tem a ver com a sua alma. Óbvio que uma alma machucada, enraivecida, vai prejudicar o espírito. Mas quantas pessoas, eu fiquei pensando, Silvana, quantas pessoas como ela estão aí andando pelo Brasil pensando assim: eu não posso mais ir à igreja, eu não posso orar, porque eu tenho raiva, porque eu estou machucada, porque eu estou ferida. E você acha que isso é um problema espiritual? Deixa eu te falar, se você não se levantar e não cuidar da sua alma, você vai ter um sério problema. Aí ela falou, chorou, e eu falei: fala mais, xinga, pode falar. Aí ela falou para mim assim: qual o remédio que a senhora tem para mim? Eu falei: só tem um remédio para você. Não, mas a pessoa aprontou, mas pensa num negócio feio também. Pensa numa traição daquela assim de matar. Deixa eu te falar, a sua raiva não pode durar mais do que 24 horas. E nas 24 horas, você pode falar assim: Deus, mata aquela pessoa, faz ela sofrer um acidente. Você pode, depois não. Porque isso é verdade, você não vai me contar, mas eu sei que você pensa assim. Você fala assim: seria tão bom de a pessoa, se ela bate o carro, para ela ver a vingança do que ela fez comigo. Aí eu falei para ela: tem um versículo na Bíblia que eu não sei onde está. E aí ajuda aí, Rafael. Fala assim: a ira do homem não produz a justiça de Deus. Está na Bíblia, eu não sei onde não, mas está.
Tiago 1,20. Obrigada, Rafael. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Aí eu falei assim para ela: a hora que você perdoar e tirar a mão, deixa Deus tratar com ela. Não sei nem o que Deus vai fazer. Eu não contei o resto da história, porque Deus não vai fazer nada. Você acha que Deus vai se vingar de alguém? Não é da natureza dele. Então eu estava preparando essa palavra, e quando eu vi essa mulher, ela não vai mais à igreja, ela não ora mais, ela não lê mais a Bíblia, porque ela confundiu a alma com o espírito. Vou te contar um segredo: seu espírito não sente raiva, seu espírito não sente medo, seu espírito não sente rejeição, sente nada, ele está lá, feliz, adorando. Quem sente mal com você mesmo é você, não é o espírito. Eu lamento muito. Eu já atendi pessoas que estavam anos paralisadas na vida espiritual, porque achavam que o que elas sentiam era tão incompatível com o Evangelho, que elas não podiam continuar sendo cristãs. Então fala assim comigo: eu tenho um espírito, tenho uma alma e tenho um corpo. E a palavra que eu quero deixar para você de desafio é: você é o guardião da fonte. Quando você estiver machucado, esses dias mesmo eu estava ajudando uma pessoa que teve um aborto, ela estava esperando um filho, estava lá feliz, e a gente vibrando: oh meu Deus, né, que alegria, vai chegar um filho. Um mês depois ela me liga: Bis, perdi. Que dor, que dor, que dor. Chora mesmo, chora, lamenta, e depois de chorar e lamentar: Senhor, essa criança te pertence, eu entrego nas suas mãos e eu sigo com a minha vida. Você precisa agir. Nós encontramos muitas pessoas que pensam assim: aconteceu alguma coisa comigo há 10, há 15 anos atrás, e você achou que não tinha que fazer nada. Fala assim: eu sou o guardião da fonte. Não é Deus nem é o Espírito Santo. Deixa eu te falar, a vida vai bater em você. As pessoas que estão perto de você não vão agir do jeito que você quer. As pessoas vão te machucar. E o que você vai fazer com isso? Vai desistir dessa maravilhosa vida espiritual, dessa comunhão com Deus, por causa de alguém? Dá licença. Mas isso é a realidade. Tem para a gente terminando, tem pesquisas científicas incríveis que dizem o seguinte: já está na Bíblia, mas eu gosto muito de associar a ciência, eu gosto de estudar, de entender o seguinte: a ciência chega sempre onde a Bíblia já falou. A ciência diz o seguinte: entre o que acontece com você e a sua resposta, isso é ciência, entre o que acontece com você e a sua resposta, existe a possibilidade de escolha. Para ser mais exata, o texto científico diz assim: entre o estímulo e a resposta existe um espaço. Nesse espaço exige de nós o poder de escolher a nossa resposta. Você acha que a resposta automática das suas emoções é a resposta certa? Não, é apenas uma resposta emocional.
Sabe quem, primeira pessoa que trouxe isso à baila no meio científico, foi um homem que estava no centro de concentração, no campo de concentração, chamado Viktor Frankl. Ele diz o seguinte: algumas pessoas no campo de concentração desistiram da vida e morreram. E algumas pessoas lá dentro, passando fome, passando frio, sendo espancadas, sendo humilhadas. Essas pessoas se levantaram e fizeram uma escolha. Essas pessoas saíram do campo de concentração. Você consegue imaginar o que é um campo de concentração nazista? E alguém ser capaz de dizer: eles não vão me vencer. Eu não dou a eles o poder de decidir a minha vida. Uau! E eu quero te falar nessa tarde: você vai dar às pessoas, ao mundo, ao diabo, às circunstâncias, o poder de decidir seu destino? Você precisa saber disso. Há pouco tempo atrás também, conversando com uma pessoa, ela falou assim para mim: eu tenho um problema sério, eu não posso sair de casa, porque minha mãe e meu pai se separaram, porque meu pai teve problema de alcoolismo, de traição e tal, e minha mãe odeia meu pai. E eu pensei assim: nossa, aconteceu semana passada, né? Falei: quanto tempo? Aí ela falou assim: aí meu pai não tem dinheiro, ele mora num quartinho lá na minha casa, e minha mãe dorme dentro de casa. Falei: que cenário, hein? Aí eu falei assim para ela: tem quanto tempo que seus pais se separaram? 20 anos. 20 anos perdidos. Eu estou falando coisas sérias para vocês. As pessoas perdem a vida porque elas não fazem escolhas saudáveis. Tem muita gente que você vai encontrar por aí que vai te contar histórias de abuso. Deixa eu te falar, hoje para nós somos profissionais de saúde mental. Não existe nada que não possa ser curado. Fui abusado. Ok, vamos resolver, nós temos remédio. Eu fui abandonado, meu pai me deixou, a gente tem remédio. Minha mãe não me quis, a gente tem remédio. Mas você não pode acreditar que a sua ferida é uma sentença, é um destino. Porque você é o guardião das suas fontes. Aí eu fui lá na Bíblia e encontrei uma pessoa que já fazia isso há 2000 anos atrás. Você precisa aprender a falar com a sua alma. Quando você estiver com raiva, amargurado, triste, não deixe a sua alma dominar você. Eu falei com uma pessoa segunda-feira passada. Ela me ligou chorando: porque isso aconteceu, eu estava fazendo, não deu certo. E ela estava, eu virei para ela assim: levanta agora. Ok, já chorou, então agora levanta. Ela levou um susto. Levanta e muda seu estado emocional. E começa a orar, e começa a profetizar. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. 24 horas depois ela me liga e fala assim: recebi 3 propostas de trabalho. O que ela fez? O que ela fez? Ela cuidou da fonte. Porque a notícia, deixa eu te falar, quando a notícia ruim vem, você vai ser inundado por como se fosse uma onda do mar, de raiva, de problema, de impossibilidade. Ela falou assim: agora minha vida acabou, eu não sei mais o que eu faço. Eu falei: sabe sim. Levanta. Levanta e fala para a sua alma assim: vai dar certo sim, Deus vai abrir portas para mim sim, eu vou vencer, coisas vão acontecer. Se ela deixasse aquele estado emocional ficar com ela, ela botou o pé na depressão. Fala assim comigo: agilidade emocional. Você tem que ser ágil, você tem que ser rápido.
Senão você vai ter que pagar uma terapia anos depois para ir lá para a gente desfazer todos esses galhos e lixos que colocaram na sua fonte. Sabe o que a gente faz como terapeuta? Limpa a fonte. Pois é, meu pai fez isso comigo. Pois é, então perdoa seu pai. Porque vamos limpar e vamos embora. Deixa eu te falar. Esse povo deve ter lido a Bíblia, porque está escrito assim: Davi usava essa arma muito antes. Ele fazia a escolha de aliar suas emoções ao Espírito. Salmo 42, 5. Por que você está abatida, minha alma? Por que você está abatida? Quem está falando? A mente, fala comigo, a mente falando com as emoções. Por que você está abatido? Porque alguém fez isso com você? Por que você está perturbada? Aí vem a resposta: espera em Deus. Porque Ele é meu auxílio e o meu Deus. Não é à toa que Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Porque não ficava lixo nenhum. A fonte dele fluía o tempo todo, em adoração. E quando os inimigos se levantavam contra ele, quando alguma coisa ruim acontecia, o que ele fazia? Alma! Fala assim comigo, alma! Quem manda aqui sou eu. Quem decide como vai viver sou eu, não é você não, querida. Pode chorar. Deixa eu te falar, você está triste? Chora. Deixa eu te falar, hoje eu falo assim para as pessoas, tem 24 horas para ficar chorando, para ficar com raiva, para ficar magoado. Só 24 horas. Acho que nem devia ser 24, devia ser 12, né? Porque Jesus falou que não é para colocar o sol sobre a ira. Deixa eu te falar, escuta o que eu estou te falando. Se você permitir que alguma raiz de amargura, que alguma coisa ruim que caiu na sua fonte, fique, um dia sua boca vai estar falando coisas amargas. Um dia mesmo, sem você querer, você solta aquela pérola. Mas também olha o que fizeram comigo. Deixa eu te falar. A sua amargura vai sair um dia. Pela boca ou pelo corpo. Ou senão um dia você vai acordar e vai falar assim: tive um torcicolo. Estou com dor na coluna. Está nada. Você está com um problema emocional não resolvido. Eu tenho provas científicas. Um médico, o Antônio está aqui, mas que muitas pessoas que têm dor nas costas não têm problema nenhum nas costas. Fibromialgia, Sabe o que é fibromialgia? Acúmulo de dor ao longo dos anos. Foi deixar na fonte, Deixa eu te falar, isso é muito sério. Quero que você saiba que nós, como líderes da Sara Nossa Terra, nós passamos por tantas situações difíceis, problemas, dificuldade para construir a embaixada em Brasília, dificuldade para comprar esse terreno, para construir isso aqui. Mas deixa eu te falar, nós decidimos, nós vamos até o fim e vamos felizes e vamos servir a Deus. Ninguém vai mandar em nós. Nós choramos, nós passamos momentos difíceis, mas o Salmo 42, verso 6, fala assim: sinto abatida dentro de mim a minha alma. Deixa eu te falar uma coisa, às vezes eu acordo abatida, tenho tantos problemas, nossa, vocês não têm ideia de problema que eu passei essa semana, ajudando aqui, socorre dali, e telefona e tal. Quando eu levanto abatida, sabe o que eu faço? Quando eu acordo e falo assim: estou calma, batida, estou cansada, eu levanto e começo.
Ah, não. Em nome de Jesus. Senhor, eu te louvo, eu te adoro. O Senhor governa sobre a minha vida. Eu vou ter um dia maravilhoso, tudo vai dar certo. E eu não saio do quarto enquanto o meu estado emocional não mudar. Sinto abatido dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão e no monte Hermon. Salmo 62, 5. Falando com a alma, somente em Deus espera silenciosa a minha alma. Fala assim comigo, eu escolho como vai ser a minha vida. Talvez você não se lembre de tudo que eu falei, mas você vai lembrar de uma coisa. Eu sou o guardião das fontes. Sobre tudo que você deve guardar. Guarda no teu coração. E essa palavra coração é psique, é alma. O que vai te derrubar nesse mundo, muitas vezes, não são as tentações, não são outras coisas, mas são as feridas feitas por pessoas e por situações. E você vai pensar assim, estou tão abatido, Deus se esqueceu de mim. Não, a hora que você levantar e falar, Senhor, Tu és a minha vida, Tu és a minha força, imediatamente aí o Espírito Santo vai começar a trabalhar e vai visitar você, mas não vai ter consolo se você não se levantar. Muitas pessoas pensam que tudo que a Bíblia fala é automático. Igual essa pessoa que perdeu o bebê, ela estava chorando. Você acha que ela tinha que chorar, tinha que falar, tinha que despedir para que essa dor saísse? Não, vai ser automático. O Espírito Santo não vai te curar se você não levantar e falar, eu escolho, eu quero ser curado. Vamos ficar de pé? Eu quero orar para que o Espírito Santo te dê uma capacitação hoje, sobrenatural, de entendimento. Como eu falei, isso aqui não foi uma pregação, foi uma aula. Cuidado com as dores, com as amarguras. Ah, meu Deus, quanta gente chamada, quanta gente já foi visitada pelo Espírito, tem um chamado maravilhoso, mas está ferido. Eu quero orar por você agora. Você tem galhos na sua fonte, sujeiras, que o Espírito Santo possa te mostrar. Dores, frustrações, tristezas, sujando a fonte, roubando o fluxo da vida. Tolerância zero. É tolerância zero. Pai, no nome de Jesus, põe a mão do seu coração agora. Fala, mostra, Senhor, se tem alguma coisa dentro de mim, na minha alma, nas minhas emoções, galhos, sujeiras, tristezas,
Senhor, que o Espírito Santo possa vir como um holofote. Quem sabe você se sente tão pequeno, tão desvalorizado, por causa do que você ouviu, coisas que falaram, ou atitudes. Você está aí caladinho, sozinho, chorecandereiro, carregando essa dor, carregando essa mágoa. Ah, Senhor, nós temos aqui uma geração inteira sendo preparada. Nós temos aqui, Senhor, os futuros príncipes desta nação. Nós temos aqui, Senhor, os líderes, os advogados, os médicos, os políticos, os pastores, os bispos. Guarda-os, Pai, e ensina-os a guardar a fonte de vida que o Senhor colocou dentro deles. Só você sabe. Provérbios diz que só uma pessoa sabe a dor do coração dela. Se você quer hoje, nesse ambiente profético, você quer falar assim: eu quero deixar no altar todos os carrapatos, todas as dores, todas as tristezas da minha vida. Eu quero que você venha no altar. Para que então você está dizendo: eu escolho. Se você quiser vir, pode vir. Nós vamos orar mais um pouquinho. Vai falando: Senhor, eu escolho. Eu escolho ter um coração puro, ter um coração limpo. Pode ter acontecido coisas com você há 10, 15, 20 anos atrás. Vocês são muito jovens para isso. Ah, Espírito Santo, vai limpando, vai limpando. Nós estamos limpando a fonte das águas. Silvana, vem cá me ajudar. Aqui, vem aqui em cima no microfone. Isso, vem aqui, começa a orar e fala: Senhor, eu deixo aqui, eu deixo no altar. Se você sabe o que é, fala. Se você não sabe, fala: Senhor, eu quero deixar, eu quero que o meu coração seja completamente limpo. Todas as dores, todas as frustrações, as tristezas, as amarguras. Porque eu quero viver uma vida saudável. Em nome de Jesus. Isso. Em nome de Jesus. Vai orando, vai recebendo. Você é o guardião da sua fonte. Então você pode mover. Você pode começar agora a pedir a Deus para trazer a lembrança, aquilo que tem te parado, aquilo que tem te entristecido, que não deixa você mover, aquilo que você não acredita mais. Às vezes você é tão jovem, mas fala: para mim não tem solução. Vem agora. Começa a colocar no altar de Deus. O Espírito Santo vai limpando, vai limpando. Porque você escolheu. Você diz: eu escolho não deixar nada, nenhuma sujeira, nenhuma dor, nada que vai atrapalhar a minha carreira cristã. Todo lixo do passado, todo lixo atual, todo entulho colocado pela minha família, pelos meus amigos, todo entulho colocado nos meus sonhos, passa pela fonte da vida agora. Amém, amém.
Deus vai limpando, o Espírito Santo está te lavando, te limpando. Amém. Amém, Deus. Aleluia. E agora, como a voz do Pai, Em nome de Jesus. como a voz do Pai, Amém. recebe agora, ouça. Deus te deu ouvidos para ouvir essa palavra nesse momento. Você, meu filho, eu tenho prazer em você. Você é meu filho, e o Senhor te deu propósito, te deu destino, te deu direção. Você pode realizar seus sonhos. Eu te libero, meu filho. Meu filho, eu te libero para ser maior do que eu. Eu te libero para fazer uma família mais feliz do que a nossa. Eu te libero para você ser mais bem-sucedido do que nós. Eu te libero para ir longe. Eu te libero para ser um profeta na casa de Deus. Eu te libero para você ser um evangelista, um mestre na casa de Deus. Eu te libero. Recebe a bênção paterna que te libera para crescer. Recebe a bênção paterna que te libera para fazer diferença. Recebe a bênção paterna para cumprir o teu propósito. E ninguém pode roubar isso de você. Nós liberamos a bênção. Nós liberamos a bênção sobre tua vida. Em nome de Jesus. E agora vamos juntos cantar. Amém, querido. Deus abençoe. Vamos adorar a Deus juntos. Amém. Faz isso. Quero beber. Quero beber. Fala isso. Eu quero beber. Isso! Você vai sair daqui agora curado, sarado. À medida que você vai andando no seu lugar, você vai deixando para trás todo o lixo, toda a dor do passado. Você recebeu a bênção do Pai. Receba, em nome de Jesus. Fonte de águas vivas.